Semana passada a gente começou a trabalhar um novo tema, né? E novas práticas, e que são nessa ideia de abordar esse tema das 6 perfeições. E essa ideia das 6 perfeições, que originalmente são conhecidas como 6 paramitas dentro da tradição contemplativa, só relembrando, retomando um pouquinho, para a gente partir de uma base de novo, né? Porque tudo tem um contexto, tem uma base, né? E essas 6 paramitas ou perfeições, paramita tem um significado, essa palavra, de, vamos dizer, atravessar para outra margem. Esse seria um significado da palavra paramita, né? E atravessar para outra margem, mas que margem é essa, né? A gente pode entender ou ler essa ideia de atravessar para outra margem como uma ideia de sair de um lugar, talvez, de padrões e condicionamentos, um lugar, talvez, de emoções desconfortáveis, às vezes, um lugar de, talvez, não encontrar sempre um equilíbrio interno, uma concentração, tranquilidade, né? Seria, vamos dizer, esse lugar, sair desse lugar e ir para outra margem, que seria a margem, a outra margem seria alcançar esse equilíbrio, essa estabilidade, essa tranquilidade, dentro de qualquer circunstância, em qualquer situação. Essa outra margem seria, vamos dizer, o bem-estar. A gente conseguir alcançar uma situação de bem-estar, do saudável, né? Se a gente puder falar assim. E nesse sentido, 6 perfeições não são 6 coisas em que nós queremos ser totalmente perfeitos, sabe? A ideia de 6 perfeições não é tanto um substantivo, não é tanto o que nós somos, temos que ser. É mais um caminho, é mais uma ideia de um verbo, sabe? A gente poderia falar que são 6 aperfeiçoamentos, 6 áreas da nossa vida, ou aspectos, ou qualidades, que a gente pode constantemente e continuamente aperfeiçoar. Sempre é possível aperfeiçoar mais e mais essas áreas. Essa é a ideia de paramitas, né? Ou das 6 perfeições. E elas são, a primeira que a gente trabalhou na semana passada foi a generosidade. Só relembrando, generosidade num sentido de a gente viver, na verdade a gente vive num âmbito de generosidade, né? A nossa própria existência nesse universo, ela é baseada na generosidade. A gente está sempre recebendo nutrição. Tudo que a gente recebe nos nutre, né? Tanto em termos físicos, assim, no sentido de o ar, a água, os animais e vegetais que a gente se alimenta, nesse sentido de nutrição de comida, né, e de bebida, frutas e etc., né? A gente pensa um monte de coisas, quanto num sentido de tudo que a gente vê, tudo que entra pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pelo nosso nariz, pelo tato, e tudo que que a gente faz a leitura em nossa mente, né? Então, nesse sentido, a gente está o tempo todo se nutrindo, né? Recebendo a nutrição e oferecendo a nutrição. Não tem jeito. A nossa presença, nosso estado mental, corporal, o nosso ser, influencia o ambiente, os sistemas dos quais a gente faz parte. A vida é em rede, não tem outro jeito, né? Eu às vezes brinco com o pessoal, se eu aperto o interruptor e acendo a luz, o que está acendendo a luz, né? É o interruptor? Não, na verdade não é. Na verdade são tudo o que foi construído para haver essa rede elétrica, com centenas e centenas de pessoas trabalhando para que isso possa acontecer nesse exato momento, mais a hidrelétrica lá, o regime de chuvas, a água, os rios, enfim, né? E a mesma coisa quando eu abro a água da torneira, quando eu visto uma roupa, quando eu ligo esse computador aqui para falar com vocês, tem um trabalho de centenas de pessoas fazendo isso poder acontecer de alguma forma, né? Que fizeram o computador, que fizeram as redes de fibra ótica, que fizeram
o próprio pessoal da Musing está aí trabalhando. Então a vida é generosidade, é isso. E aí você pode se alinhar a isso, talvez com a compreensão de que como você está recebendo indistintamente o tempo todo de muitos seres, como se a gente pensasse que São Paulo inteira trabalha para a gente, ou Botucatu inteira, ou Belo Horizonte inteira, ou João Pessoa inteira, Vitória, Nova Venécia, né? Então a gente também pode oferecer livremente. A gente não precisa pensar em troca só. Também é legal troca, mas não só isso. E aí, a partir dessa base da generosidade, de talvez se alinhar à forma como o universo já opera, que é uma forma generosa, e aí eu falei da generosidade muito com base nesse livro aqui, semana passada, né, Essência dos Ensinamentos de Buda, do Thich Nhat Hanh, que é lindo, é um livro que traz esses ensinamentos para uma linguagem muito adequada para o ser humano ocidental. E falei muito com base também neste outro livro aqui, The Path of Victory, o Caminho da Vitória, do Discursos sobre a Paramita, do Nangyal Rinpoche, que eles também são base para hoje. Então, a partir dessa ideia de generosidade, de viver num mundo de generosidade e querer se alinhar a isso, a gente já vai para a segunda perfeição, para a segunda característica ou qualidade de ser que nós podemos continuamente aperfeiçoar. E, nesse sentido, as 6 perfeições são ação, basicamente. Tem a prática meditativa, tem a contemplação disso, mas é ação. Sabe? Então, saindo dessa base de que todo esse ensinamento é oferecido em busca do saudável, em busca de nos ajudar a parar de criar o nosso próprio sofrimento, né? Tem a ver com o sofrimento que nós criamos para nós mesmos. Esse segundo treinamento a ser aperfeiçoado tem a ver com comportamentos, com maneira de se comportar. O Nangyal Rinpoche, ele coloca de um jeito muito legal nesse livro dele. Ele coloca uma ideia de que a gente pode parar, por exemplo, né, por alguns segundos, e investigar internamente, a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, sabe? Investigar internamente e sentir, em termos de mente, de coração, emoções e de corpo. Quer dizer, o que a minha mente está produzindo, os pensamentos que a minha mente produz, as emoções que esse corpo-mente produz, as ações que eu tenho feito com o meu corpo, qual é o resultado deles? Eu tenho vivido e tenho me comportado e atuado a partir de estados mentais, emocionais e corporais que têm como resultado saudável? Ou eu tenho vivido e atuado de acordo com pensamentos, com emoções, com ações que produzem o não saudável? Sabe, no fim das contas é isso. Esses treinamentos de comportamento, que na tradição você vai ouvir como preceitos, um termo que eu acho um pouco estranho, mas enfim, não são mandamentos no sentido de ordens, você deve fazer isso, senão você vai queimar no inferno, né? Na tradição do budismo tem, acho que não lembro quantos, 6 ou 7 infernos frios e 7 infernos quentes. Então tem inferno à vontade, né? E é claro que algumas estruturas religiosas dentro do budismo mesmo usam isso como forma de amedrontar as pessoas para elas terem um comportamento correto, né? Mas nessa abordagem aqui não se trata disso, de forma alguma. Tá? Nessa abordagem aqui é justamente a ideia de que nenhum fenômeno, nenhum pensamento, nenhuma emoção, nada corporal é em si bom ou ruim. Mas o fruto desse pensamento, o fruto dessa ação, o fruto dessa emoção
O resultado dela no mundo pode ser saudável ou pode ser não saudável para você e para tudo que está à sua volta. Aí, nesse sentido, as práticas, vamos dizer, de comportamento, esses preceitos, entre aspas, que eu vou apresentar já já para vocês, eles podem ser entendidos como uma prática, um treinamento constante de mindfulness. Tá? Então, você treina essa continuidade de atenção ao seu corpo, à sua mente e às suas emoções, mindfulness, momento a momento, com aquela postura toda de aceitação que a gente já falou, tá nos 5 primeiros encontros. Se vocês quiserem, acessam lá depois. E além da aceitação, a intenção, a motivação, né? Com esse treino de atenção. Por quê? Porque se eu conseguir manter uma continuidade de atenção, ou treinar para aumentar isso, expandir isso cada vez mais, momento a momento, do que eu estou pensando, das emoções que eu estou sentindo, eu consigo perceber com clareza que tipos de estados mentais, em que tipos de circunstâncias, com que tipos de ações geram que tipos de resultados. No fim das contas, é simples assim, gente. Vocês não vão ver nada complexo aqui, nunca. Se vocês querem ensinamentos complexos, vão ter que procurar com outras pessoas. Aqui é sempre muito simples. Causa e consequência. Dentro dessa tradição, a palavra karma, que às vezes a gente entende como destino, né? Eu fiz isso 15 vidas atrás e daí agora eu tenho que pagar por isso, né? Dentro dessa tradição, é simplesmente observar causa e consequência. Quando eu sinto esse tipo de emoção nessa circunstância, e não estou consciente dela, né, geralmente, eu tenho esse tipo de ação, que é o meu padrão, cada um de nós tem o seu, que gera consequências saudáveis ou não saudáveis. E a partir da própria atenção e observação a isso, né, o treino contínuo de mindfulness, aí trazendo para a consciência, a partir do momento que eu trago para a consciência esse tipo de relação, e às vezes é padrão corporal, sabe? Certos tipos, padrões respiratórios, você pode, através da prática, perceber que estão ligados a certos tipos de emoções que te trazem certos tipos de comportamentos. É uma investigação, é uma exploração da vida. E a partir dessa exploração com mindfulness, você pode então tomar melhores decisões. Tomar melhores decisões em busca do saudável, certo? E a partir de toda essa base, olhando para tudo isso, que esses professores e mestres de 2.500 anos chegaram a esses 5 treinamentos que fazem parte da perfeição, desta perfeição que é comportamento correto, né? Esses 5 treinamentos de comportamento. Por quê? Simples, porque a ideia é que se você observar esses 5 treinamentos constantemente na sua vida, é muito mais provável que você esteja atuando de forma a produzir circunstâncias saudáveis na sua vida. Então, se você observar esses 5 treinamentos, é mais provável que você vá em direção a uma circunstância mais equilibrada, mais estável, mais tranquila, mais alerta, mais consciente, trazendo o saudável para a sua vida e para a sua volta. E quanto mais saudável você tem na sua vida e à sua volta, mais abertura e energia e capacidade de exploração da vida, do que é estar vivo nesse mundo, do que é estar nesse universo, você vai ter. Vai ser uma base para isso. Mas assim, é claro, se você pega na tradição, esses 5 comportamentos vão estar numa linguagem negativa, né? Tipo, eu me abstenho de matar qualquer ser vivo. Eu me abstenho de tomar o que não é meu, né? Pegar qualquer coisa dos outros. Eu me abstenho a não ter uma conduta ruim, sexual, sensual. Às vezes a tradução pode ser sensual, sexual ou sensorial. Tá? Eu me abstenho de fazer uma fala que seja ruim, que traga problemas para os outros, né? Contar mentira e tal. Eu me abstenho de usar substâncias intoxicantes, etc.
Então tem cara de mandamento, né, de preceito. Só que o Thich Nhat Hanh, ele nos traz uma leitura já mais bonita do que essa. Uma leitura não negativa, assim, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. O meu professor, o Jiang Tube, ele fala que a única coisa que ele viu até hoje, realmente, nos textos originais dessa tradição, que parece um mandamento, que é um não pode e pronto, é pedofilia. A exploração sexual de crianças. Isso, ele falou que na tradição é um não e não. Isso não pode, sabe, acontecer. Faz sentido, né? Todas as outras são mais treinamentos de mindfulness. Elas têm mais esse sentido de um treino de atenção plena. Porque, por exemplo, a primeira delas, que tem a ver com essa questão de não matar, né? Então você para e pensa, puxa, mas e se está tendo um surto de dengue, por exemplo? Agora está tendo do coronavírus, né? Pô, mas então eu não vou matar o mosquito da dengue? Você entende? É preciso tomar uma decisão. Às vezes, num caso de estar tendo uma epidemia de dengue por uma desregulação ambiental, é necessário matar o mosquito da dengue. O coronavírus. O vírus é um ser vivo. Então eu não vou matar o vírus? Claro que eu tenho que matar, sabe? Só que são decisões conscientes. São decisões baseadas num treino de atenção. Não é algo imediato, né? Como você está praticando meditação, aí um mosquitinho pousa, você só faz assim. Você nem sabe o que está fazendo, né? Você só... Ou às vezes ele nem está, ele está, sei lá, você vai dormir no seu quarto, de porta fechada, tem um pernilonguinho lá na sala, você vai lá e pau, na parede. Para quê? Né? Então, não é um não pode, na verdade. Esse olhar para comportamento é uma tomada de consciência. É se treinar para estar consciente, momento a momento, do que você está fazendo. Então, como uma proposta de treino de atenção plena, o Thich Nhat Hanh, esse monge budista vietnamita, ele relê esses treinamentos que fazem parte dessa perfeição, de aperfeiçoar o comportamento, ele relê da seguinte forma, vou pegar aqui como ele coloca, porque é muito bonito, né? Então, o primeiro, por exemplo, que é aqui um treinamento, seria o de não matar, né? Não matar nenhum ser vivo. Ele muda, ele põe assim. Primeiro ele fala que os 5 treinamentos da atenção plena, ele chama assim, ajudam a proteger corpo, mente, família e sociedade. O primeiro versa sobre proteger as vidas dos seres humanos, animais, vegetais e minerais. Então você vê, ele já muda. Em vez de ele falar em não matar, ele fala em proteger, apoiar a vida de todos os seres. E ele inclui até os minerais, né? Então, proteger e apoiar nesse sentido é realmente uma ideia de estar atento, de estar consciente de se os seus atos estão protegendo a vida ou não. Então, por exemplo, hoje, matar o vírus, coronavírus, atuar contra ele, é proteger a vida de muitos seres, não é? É uma decisão a ser tomada, certo? No segundo treinamento, que no preceito, na forma antiga, seria você não tomar o que não é seu, né? Ele relê dessa forma. Treinamento versa sobre impedir a exploração de seres humanos, de outros seres vivos e da natureza. E ele fala que se relaciona com a prática da generosidade. Então não se trata tanto assim de não tomar nada do que é dos outros e pronto, né? Se trata de isso, de impedir uma exploração infundada, né? E isso a gente pode pensar em muitas questões hoje em dia, né? Assim, de exploração da natureza, do meio ambiente, toda a crise ambiental que a gente está vivendo, e também das questões de desigualdade social e econômica, né? O quanto a gente precisaria praticar esse preceito, né? Esse treinamento de atenção. E o terceiro, que originalmente seria não praticar má conduta sexual ou sensual ou sensorial, dependendo da tradução, que daí sexual restringe-se muito à questão do sexo, né? Sensual tem a ver com sensualidade, sensorial
teria a ver com todos os sentidos, com o prazer por todos os sentidos, né? Não só sexual. Então, às vezes as traduções mudam, né? Os 3 termos são usados, né? E aí ele coloca como proteger crianças e adultos do abuso sexual e preservar a felicidade dos indivíduos e das famílias também. Então você já vê que é já uma leitura bem mais bonita, né? O quarto, que seria a questão da fala, né? De não mentir e tal, ele relê colocando que é praticar a fala amorosa e a escuta atenciosa. E o quinto, que seria não consumir intoxicantes e tal, ele coloca como consumir de maneira consciente. Então ele já leva para a área de consumo consciente. A gente pode pensar em alimentos orgânicos, a gente pode pensar em várias outras áreas. Eu vou falar mais um pouquinho de cada um deles já já. Mas antes eu queria trazer a leitura de um outro mestre também, só para a gente ter primeiro esse overview de possibilidades de ler o que são esses 5 treinamentos de atenção plena para um comportamento melhor, que nos levam ao saudável, que nos possibilitam uma exploração da vida e do universo mais consciente, né? Todo um encadeamento, né? Que é desse livro aqui ele está em verde, não dá para ver. Depois eu mostro para vocês, eu mando. É um livro que chama Puja Diária, que é do Tartin Hearn. Nesse livro é um conjunto de práticas, tá? que ele sugere para a gente fazer diariamente, contemplações, práticas meditativas. E uma delas são esses preceitos, ele chama de os preceitos em uma expressão positiva. E aqui eu vou comentar um pouquinho, porque é muito... Nossa, eu acho tão bonito a forma que ele coloca, assim. Algo para a gente contemplar profundamente, sabe? E realmente incorporar no nosso estado de ser, assim, sabe? Em prol de nós mesmos e dos outros, né? Ele coloca assim, o primeiro: eu vou me treinar para apoiar e apreciar a vida de todos os seres vivos. Eu viverei com uma consciência sensível e responsável por toda a ecologia da vida. Quem que não quer fazer isso? Sabe? É um pouco quase óbvio o quanto você se alinhar com uma ideia como essa e com uma prática como essa, colocar isso em ação na sua vida, na nossa vida, né? Pode nos levar para uma vida mais saudável, né? Então você vê, não se trata de não matar, se trata de ter um olhar sensível para apoiar toda a ecologia de vida. É um olhar que reconhece que a minha existência neste momento aqui, ela depende da existência de todos os outros seres também, né? Eu tenho uma linhagem de família que se uniu a outras famílias de outros lugares, que deu no que eu sou. Pessoas, eu tenho ascendentes no Brasil, então, né? Eu tenho ascendentes italianos, indígenas, portugueses, né? Um monte de pessoas têm ascendentes de vários lugares. Eu sei que a floresta amazônica, bem cuidada aqui, protege pessoas no mundo inteiro por causa da questão do regime do clima. Você entende? Eu sei que alguém cuidar de uma floresta, de um oceano, né, lá do outro lado do planeta, me propicia uma vida mais saudável. Então, ter esse olhar sensível para a gente poder apoiar constantemente a vida. Essa vontade, esse olhar de apoiar e promover a vida e a natureza. O segundo, ele coloca assim: eu vou me treinar para residir mais e mais na mente da generosidade espontânea. Diariamente darei apoio material, apoio emocional e serei um exemplo do despertar em ação para os outros. Despertar em ação, né? O que é isso? Isso é ser um exemplo de uma pessoa consciente. Você está o tempo todo, porque você lembra que na expressão negativa,
era não tomar o que não é seu. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa em assalto, né, em roubo. Tudo bem, também é isso. Mas às vezes você está tomando o tempo de outra pessoa, explorando ela, tá pagando uma miséria ou não pagando. Esse é um outro exemplo. Sabe, às vezes um país está explorando os recursos de outro país sem cuidado para ver se isso está sendo feito de uma forma sustentável ou não. Então ele coloca aqui de uma outra forma, que é se treinar para você estar cada vez mais alinhado com a generosidade espontânea. Um exemplo de compreensão, de consciência, de suporte material e emocional para os outros. Como? Você tem que treinar a si mesmo. Você tem que desenvolver isso em você para poder atuar dessa forma. O terceiro, ele coloca assim: eu vou me treinar para usar os sentidos, avançando no despertar, explorando todos os fenômenos, ele chama de Dharma, mas é nesse sentido, e conhecendo o mundo mais profundamente e mais compassivamente. Isso é o que na expressão negativa era evitar a exploração sexual sensorial, sentidos, né? Evitar a má conduta nessas áreas. Então, o que ele está falando basicamente, o que é uma má conduta sensorial dos sentidos? É, por exemplo, se viciar. Né? Se viciar em prazer, se viciar em só o que você quer. E ele coloca como usar os sentidos, né, para explorar todos os fenômenos, né, no sentido de um cientista, de conhecer cada vez mais, de ter cada vez mais conhecimento e cada vez mais compaixão para com o mundo. Ou seja, você engajar todos os sentidos, todas as portas que você tem para receber o mundo, de uma forma que seja para aumentar conhecimento, insight, compreensão. E não, sei lá, enchendo a cara todo sábado só para ficar chaparral e se sentindo bem. E fazendo um monte de coisa que de repente não vai ser tão legal para os outros. Por exemplo, indo lá para aquelas festas de rodeio e laçando a mulherada, por exemplo. Esse tipo de comportamento, sabe, que tem a ver com prazer sensorial e sexual e sensual, e que a gente busca. Às vezes é no chocolate, às vezes é na comida, às vezes é em qualquer outro lugar. Cada um de nós tem suas questões, né? O que a gente busca de prazer através dos sentidos. E aí ele coloca de outra forma, né? De usar os sentidos, de usar a apreensão, todas as portas que você tem para aprender o mundo para aumentar conhecimento, insight e compaixão para com os outros. O quarto treinamento ele coloca assim: eu vou me treinar para me comunicar de uma maneira habilidosa e compassiva. Quer dizer, aqui a gente não é só não mentir. Tem a ver também com fofoca, tem a ver com não escutar direito o que as pessoas têm a dizer, não fazer uma escuta realmente aberta e compassiva, e querendo ajudar o outro a tirá-lo do sofrimento. Tem a ver com não falar demais à toa. A gente faz nos treinamentos dos cursos de Mindfulness um treino de escuta aberta e de fala precisa. E é incrível o quanto a gente gasta de energia falando à toa. Então tem aquela ideia básica de se você vai falar alguma coisa, antes pensar: o que eu vou falar acrescenta alguma coisa? Traz alguma coisa nova? Tá. E se acrescenta alguma coisa, essa coisa que acrescenta é positiva? É boa? Então tem essa visão de usar uma fala que seja precisa e concisa, que seja habilidosa, fazer da tua fala um instrumento de clareza em vez de um instrumento de confusão. Sabe? É um pouco esse olhar. E fazer da sua fala um instrumento de compaixão em vez de um instrumento de agressão. É a ideia do comportamento nesse sentido, desse quarto treinamento de comportamento, né, de atenção plena.
E o quinto, ele coloca assim: eu vou me treinar para ser ainda mais diretamente consciente de como os nutrientes afetam a mente e o corpo. Eu alimentarei e beberei e nutrirei a mim e aos outros de uma maneira que apoie o despertar, a consciência, o saudável. Quer dizer, às vezes as pessoas leem esse preceito na sua forma original, negativa, né, de não consumir intoxicantes e tal, e acham que é assim, putz, então é proibido tomar qualquer coisa de álcool, é proibido, enfim, né? E não é por aí. De novo, essa visão que ele traz é uma visão muito mais bonita, né? Tudo bem você tomar um vinho, tudo bem você tomar uma cerveja, você tomar uma vodka, você tomar alguma coisa. Agora, você está bebendo e apreciando as qualidades daquilo e se tornando, e de repente, através disso, sociabilizando e criando uma situação agradável com as pessoas, ou também com aquilo, né? Ou você está bebendo até perder a consciência, até o nível de não estar consciente. Não é cair e capotar, né? Não é isso. Não é da perda total, né? É estar consciente no sentido de eu estou escolhendo os atos que eu estou fazendo, as palavras que eu estou falando, as emoções que eu estou sentindo, né? Eu não estou sendo levado pelos ventos de emoções e pensamentos e me perdi. A gente não precisa nem beber para isso acontecer, às vezes, né? E daí ele traz também para esse ponto de, sabe, consciente de como os nutrientes afetam a mente e o corpo. Um exemplo, eu me separei há uns 10 meses, eu fazia café toda manhã, eu tomava. E depois que eu me separei, eu parei de fazer café por um tempo, por alguma circunstância prática ali. E depois, quando eu fiz café de novo, eu comecei a perceber que, na verdade, o café de manhã não me fazia bem. O estado em que eu ficava de corpo e mente não era bom. Eu estava melhor antes do café. E aí eu parei de fazer café toda manhã, que ele me deixava num estado pior, num estado menos saudável. Eu tomo café agora de vez em quando, uma vez que eu vou em algum lugar, só para apreciar o sabor, porque eu gosto. Você entende? É uma diferença disso. É você realmente notar como tudo que te nutre, todos os alimentos e bebidas que te nutrem, como eles afetam você. Qual a diferença de comer tomar uma água de coco do coco mesmo ou uma de caixinha? Como isso é diferente? Como é diferente alimentos mais industrializados ou menos? E não é certo e errado. Você vai um dia tomar um de caixinha, você vai um dia comer um lanche, você vai, tudo bem. Entende? Mas você está consciente do que está acontecendo? De como isso te afeta? E nesse sentido, consciente de tudo o que te nutre. As pessoas que estão perto de você, as coisas que você vê, as coisas que você lê, as coisas que você ouve, tudo, tudo. Você está consciente de como te afeta? Entende? É um treino mesmo de atenção. E aí, eu acho, assim, na minha visão, se eu penso sobre essas 5 questões, dessa segunda perfeição, que é a perfeição do comportamento correto, né, o treino do comportamento correto, para mim é extremamente claro o quanto isso pode me ajudar a ter uma vida mais saudável. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, pode achar que não é, pode colocar isso, se isso não fizer sentido para vocês. E aí, nesse sentido que a gente está fazendo todos esses encontros, tá? Desde dezembro, desde o começo de dezembro, né? Os 5 encontros sobre aceitação, os 2 sobre os obstáculos mais comuns à meditação, à prática meditativa, esses encontros sobre as práticas das perfeições, o encontro de prática meditativa que a gente fez também, um que foi só prática meditativa, nessa ideia de buscar o saudável na vida, e de nós juntos sermos uma comunidade em busca disso, tá? Mas enfim, com base nisso tudo, eu vou propor que a gente faça uma prática um pouco diferente dessa vez, tá? É uma prática meditativa também, contemplativa também. Eu vou primeiro explicar. A gente vai começar com uma atenção ao corpo e à respiração, mas depois eu vou ler esses preceitos nesse formato que o Tati coloca e vou cantar a frase de cada um desses 5
em Pali, que é a língua original em que eles foram escritos. É um pouco estranho, vocês talvez achem um pouco estranho, parece um pouco mantra, mas é gostoso também se você se deixar entrar, né? A ideia é eu cantar uma vez esses preceitos e depois eu vou falar eles como o Tartin fala. E é isso, né? Como a gente vai estar num estado mais parado, contemplativo, né? A gente deixa que esses sons, que essas palavras, que esses conceitos entrem em nós e se incorporem no que nós somos. É um jeito de treinar internamente corpo, mente e coração em busca desses comportamentos saudáveis. Tá? E essa é a visão. Então, se vocês quiserem fazer isso comigo, a ideia é se sentar em uma postura de dignidade e clareza, que é o quê? É colocar os pés realmente bem apoiados no chão, os dois pés. E sentir como está o seu corpo um pouco, os pés, tornozelos, panturrilha e canela. Se tiver alguma tensão, você deixa que se solte, que relaxe. As coxas, soltando as coxas, permitindo que se solte. Sentindo os glúteos tocando na cadeira. A barriga e o peito respirando livremente. Soltando os ombros, deixando que eles relaxem. E com eles os braços e as mãos também. Relaxando o maxilar também, permitindo que se solte. Relaxando a área dos olhos, da testa. Por alguns momentos, apenas sentindo o seu corpo vivo respirando. Livremente expandindo e contraindo, naturalmente. Em paz.
E agora apenas escutando, enquanto continua atento ao corpo respirando. Escutando e deixando que esse som reverbere em você. Panyatipata Veramani Sikapadam Samadhyami. Eu me comprometo a treinar-me para abster-me de tomar a vida de qualquer ser vivo. Eu vou me treinar para apoiar e apreciar a vida de todos os seres vivos. Eu viverei com uma consciência sensível e responsável por toda a ecologia da vida. Adhyadana Varamani Sikapadam Samadhyami. Eu me comprometo a treinar-me para abster-me de tomar aquilo que não me foi dado. Eu vou me treinar para residir mais e mais na mente da generosidade espontânea. Diariamente, darei apoio material, apoio emocional e serei um exemplo do despertar em ação para os outros. Kamesu Michachara Varamani Sikapadam Samadhyami. Eu me comprometo a treinar-me para abster-me de má conduta sensual. Eu vou me treinar para usar os sentidos, avançando no despertar, explorando todos os fenômenos e conhecendo o mundo mais profundamente e mais compassivamente. Sawada Varamani Sikapadam Samadhyami. Eu me comprometo a treinar-me para abster-me de falas inábeis. Eu vou me treinar para me comunicar de uma maneira habilidosa e compassiva. Sura Meraya Maja
Pamadhatana Viramaniya Sikkhapadam Samadhiyami. Eu me comprometo a treinar-me para abster-me de ingerir substâncias intoxicantes a ponto de perder a consciência dos meus atos. Eu vou me treinar para ser ainda mais diretamente consciente de como os nutrientes afetam a mente e o corpo. Eu alimentarei e beberei e nutrirei a mim e aos outros de uma maneira que apoie o despertar. A consciência, o saudável na minha vida e na vida dos outros. Gentilmente movendo os dedos dos pés e das mãos, lentamente abrindo os olhos e permitindo que o seu corpo faça o que quiser. Seja alongar, flexionar, espreguiçar, o que for. Então é isso, pessoal. É um treino. Então, as 6 perfeições são coisas para se fazer na vida, como ação. Essa segunda, que é comportamento adequado, comportamento saudável, a gente pode falar, que é melhor do que comportamento correto, né? Parece que tem. São possibilidades de a gente agir na vida que a gente treina. A gente treina desse jeito, a gente se coloca numa postura de contemplação e se lembra disso. Se lembra, sabe? Não é uma doutrinação, é eu treinando minha mente, meu coração, meu corpo em busca de uma vida com mais bem-estar e mais saudável, de ser um impacto melhor no mundo. E a partir dessas 5 práticas que são simples, mas que, sabe, se todos os seres fizessem essas 5, eu acho que isso mudaria o mundo, né? Seria muito diferente. A gente tem 5 minutos ainda. Se vocês tiverem alguma dúvida, dá tempo de responder 1 ou 2 perguntas, talvez, dependendo das perguntas. Posso adiantar para vocês que a semana que vem, na próxima segunda, eu não poderei estar ao vivo, tá? Eu vou estar no módulo 7 da minha formação de instrutores. Eu vou estar me formando, eu estou terminando de me formar para formar instrutores. Tem o módulo 7 e o módulo 8, que são imersões de uma semana com o meu professor. Então, na semana que vem eu estarei nessa imersão, mas eu vou gravar o encontro, a aula da semana que vem, que é sobre a próxima paramita, né, que é a tolerância ou paciência. Então vocês tenham tolerância e paciência comigo por eu não estar ao vivo na semana que vem. Mas vai estar gravado e vocês vão poder assistir normalmente nesse horário, tá? Das 2 horas. E sobre tolerância e paciência e como que isso se engloba, engendra com essas outras, tá? Não apareceu nenhuma pergunta aqui ainda, então não sei se não foram feitas perguntas porque vocês não gostaram muito de hoje, foi muito diferente, ou ao contrário, se estão reflexivos e pensativos, né? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido uma experiência agradável para vocês, né? Torço para isso. Ainda tem 3 minutinhos aqui, eu ainda aguardo, caso alguém tenha vontade de colocar alguma pergunta, tá bom? Que bom que gostou. É complicado, né? Eu não estou vendo vocês, eu só tenho o chat, então eu fico sem saber se fez sentido para vocês, se não fez,
se gostaram, se alguma coisa não costurou direito com o que vocês pensam e parece que não está muito adequado, né? Se a gente estivesse se vendo, eu veria na expressão de vocês, né? Mas como não tem isso, vocês precisam me dar esse feedback, né? E livremente. Se tiver alguma coisa que não gostou, achou muito estranho, não curtiu, é para colocar mesmo, porque aí a gente vou tentando oferecer o que fizer sentido para vocês, né? Obrigado, Fátima. Fátima também é instrutora em formação, né, Fátima? Que bom. Fico feliz que tenha gostado. Eu compartilho porque eu gosto, são práticas que eu ponho, né? Eu faço um treino para colocar em ação na minha vida, né? Constantemente. É por isso que eu coloco. Ah, que legal, Arthur. Não conheço esses preceitos do yoga, esses yamas. Depois você manda para mim, Arthur, para eu conhecer também, para ver essa similaridade que você está falando. Todos são sistemas de busca do saudável, de uma vida melhor, né? Não faz sentido que tenha essa semelhança, né? Obrigado, Cris. Vai ser muito boa. Eu dei o meu piloto de módulo 1, né, de formação, formei os primeiros instrutores, eu comecei, e aí agora o módulo 7 com o Jiang Chu, com o meu professor, vai ser um retorno, vai continuar meu treinamento, né, de algumas pessoas e também ver como é que foi a experiência da gente, o que dá para melhorar, né, o que a gente pode mudar, avançar. Sempre é essa a ideia, né, poder ir melhorando. É isso, pessoal, são 3 horas, ninguém mais colocou aí, mas eu agradeço a participação de vocês, agradeço a presença e o apoio, e espero que esteja sendo bom para vocês, que esteja ajudando, tá bem? Na semana que vem, então, vai estar gravado, e na outra semana eu tô aqui ao vivo de novo com vocês. Um grande abraço, e sempre desejando que todos os seres, sem nenhuma exceção, sejam saudáveis, felizes e livres do medo. Boa semana para vocês.